Aqui em Deuteronômio capítulo 6, nós estamos vendo uma palavra que precisa ser despertada em nossos corações. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para o que fizesseis na terra que passais a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. E aí vem um brado: ouve, pois, ó Israel, e atente que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Vá para Mateus, capítulo 22. Versículo 34. Uau! E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou a Jesus para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Queremos dias prolongados sobre a terra. Queremos, Espírito Santo, que a nuvem de glória do Senhor, que enche toda a terra, esteja nos envolvendo, trazendo paz e vida para a nossa nação brasileira. Para, Senhor Jesus, cada família, e para as nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, o bom e direito caminho. Senhor Jesus, tu disseste: os meus mandamentos não são pesados, mas o seu fardo, o seu mandamento é leve e suave. Toma-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, trabalha em nossas vidas, desde agora e para sempre. Amém. Podeis vos assentar em nome de Jesus. Irmãos, quando nós chegamos e lemos o livro de Deuteronômio, é um livro fantástico. Confessando para você, é um dos livros que eu mais sou apaixonado por ler. É um livro que há várias repetições e que nos ensina demais a enfrentar o grande desafio. Quando você vê esses capítulos aqui iniciais, você olha para a vida de Jesus e vê que Jesus estabeleceu o mesmo desafio para aquela geração de Deuteronômio e para as gerações que vieram. Qual é?
o grande mandamento, o primeiro mandamento. Viver o grande mandamento, o primeiro mandamento, que era amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso poder. Tem sido um desafio enorme. Nós fomos ensinados e ouvimos, e todo ser humano sobre a terra, uma grande parte, se fazer parte das nações que são cobertas pelo cristianismo, vão dizer que o primeiro mandamento é amar a Deus. Mas, queridos, como fazer com que essa frase se torne uma realidade em nossas vidas? Como? Amar a Deus. Quando você olha o contexto aqui de Deuteronômio, você pode trazer à sua memória que Deus, através da vida de Moisés, está trazendo a memória daquela geração de que eles eram filhos de um povo que foi oprimido, escravizado, que estavam sem uma nação, sem um povo, uma terra, sem direitos a casas, sem direitos até mesmo que seus filhos sobrevivessem. Deus está trazendo a memória deles. Olha, vocês são uma descendência que saiu da escravidão, que foram tirados por mão forte e poderosa do Egito. E vocês são descendentes, antes da escravidão, de um homem a qual eu separei, eu o tirei e o trouxe para mim, para que ele fosse um homem que me amasse, mas que me amasse de verdade. Vocês se lembram que vocês são descendência de Abraão? Irmãos, esse é o povo que está recebendo esse ensinamento. Vocês são descendentes de um homem que teve a fé e me amou de uma maneira até aqui única. Ele andou pela fé e me amou. Esse é o povo. Esse é o povo que Deus está falando com ele, dizendo: olha, e eu quero trazer à sua memória que os seus pais morreram no deserto aqui. A grande maioria morreu porque falharam em me amar. Falharam em amar a Deus. Vocês viram eles caírem no deserto. Vocês viram eles serem destruídos porque deixaram de me amar. Esse povo que está ouvindo mais uma vez o grande mandamento é uma geração que tem a oportunidade de entrar numa terra que Deus havia prometido, de herdar casas, de herdar terras, plantações, de beber de água de poços que eles não cavaram. E eles estão sendo lembrados que a única maneira de viver a vontade de Deus é amar a Deus. A única maneira de viver a vontade de Deus é amando a Deus.
A única maneira que nós podemos viver a vontade de Deus é amando a Deus. Não tem outra maneira. Agora nós precisamos entender que amar a Deus é praticar esse ensinamento. Como que eu faço para praticar, irmãos, o primeiro mandamento? Observe que o primeiro mandamento, ele tem um objetivo. Ele quer atingir dois membros nossos. Primeiro, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o seu ouvido. O primeiro órgão para que nós venhamos amar a Deus tem que ser atingido é o nosso ouvido. Observe claramente que é através de ouvir que nós começamos a ter a possibilidade de praticar o primeiro mandamento. Por que ouvir? Porque é ouvindo que nós conhecemos. Você se lembra de João 5:24? Olha o que Jesus disse para quem quer ter a vida eterna. João 5:24: em verdade vos digo, quem ouve o que? As minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Nossos ouvidos precisam ser sensíveis. Todo o Velho Testamento é voltado para as mensagens dos profetas. E Deus mesmo disse: eu enviei os meus profetas de dia e de noite vos anunciando a minha palavra. E toda destruição foi porque não ouviram. No Novo Testamento nós vamos ver como começamos aqui em João 5:24. Vá para João 5:39. A Bíblia diz que Jesus, ele deixa claro examinai as Escrituras, porque vos cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ora, eu preciso colocar os meus ouvidos a estar ouvindo a palavra de Deus. E eu faço isso através, irmãos, de ler a Bíblia. Eu preciso ler. E como diz, se possível, ouvindo o que você está lendo, para que você melhore a sua compreensão. Nós precisamos ler a Bíblia, e em voz alta, para que nossos ouvidos ouçam, e a palavra entre dentro de nós. Quando você pega 1 Timóteo, capítulo 4, a Bíblia diz, versículo 1, que nos últimos tempos a coisa seria tão ferrenha que alguns apostatarão, deixarão a verdadeira fé, e dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios.
dando ouvidos. E aqui, irmãos, eu dizia, agora mesmo na reunião dos diáconos, a coisa é complicada. Esses dias atrás, eu estava ouvindo um pregador, ou melhor, uma pregadora, e eu via ela falar uma expressão. E quando você lê a Bíblia, você começa a ter um pouco mais de cuidado. E hoje de manhã eu dizia isso para os diáconos, porque os diáconos, eles precisam ter 3 qualidades nas suas vidas, desde o primeiro momento. Está lá em Atos capítulo 6, versículo 3. Boa reputação. E a maioria das pessoas hoje, elas vão pregar e vão ensinar e diz: olha, não se preocupe só com reputação não. Não se preocupa. Não se preocupe com o que os outros vão dizer. Irmãos, não é isso que a Bíblia ensina de Gênesis a Apocalipse. Muito pelo contrário. Jesus teve essa preocupação. Eu não quero sair aqui da onde o Espírito está conduzindo, mas eu quero te trazer muito nesse momento um alerta. Cuidado com o que você ouve. A sua reputação é importantíssima. Olhe o que diz esse texto. Os que dão ouvidos a espíritos enganosos, enganadores e doutrina de demônios, sabe o que eles fazem? Versículo 12. Eles desprezam a mocidade e deixam de ser o exemplo para os fiéis. Ei, irmão, ei, irmã, eu e você, desde criança, temos que ser exemplo para os fiéis. E fiéis aqui são para os crentes mesmo, crente verdadeiro. Eu costumo dizer para os adolescentes: vocês têm que ser modelo para os anciões. Olha o desafio. Olha o que o texto está dizendo aqui. E deixe de ouvir tantos pregadores que você não senta e não come com eles, e não vai na casa deles e não conhece, meu filho. Por quê? Porque a Bíblia ordena você no versículo 13, e a mim e a nós, igreja, a persistir em ler. Isso está sendo escrito para um jovem pastor e para todos aqueles que alcançaram a graça de ser salvo pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Isso está escrito para os crentes, não é para o mundo lá fora. Isso está escrito para os lavados e remidos no sangue de Jesus. Persiste em ler. Porque quando você lê, você ouve alguém pregar, você fala: não, mas espera aí, não vou preocupar com a minha reputação. Mas lá em Atos, um diácono, a primeira qualidade é a boa reputação. Segundo, ser cheio do Espírito Santo. E terceiro, ter sabedoria. Que negócio que é esse? Aí eu entro aqui dentro dos contextos e dizem que nós, pastores, temos que cuidar da nossa reputação, que os diáconos, que os irmãos, que a igreja, que nós. E aí? Por quê? Porque nós não queremos ler. Preguiça. E é um desafio ler, exortar e ensinar até que eu vá. Agora, queridos, a coisa é tão séria com a geração de Deuteronômio, que logo em seguida, quando você vai para Josué, que aqui Josué, você vai lembrar, ele está ouvindo essas mesmas palavras que toda aquela geração estava ouvindo. E ele agora tem que substituir Moisés, que entregou as palavras de Deuteronômio. E Josué,
pouco tempo depois da morte de Moisés, Deus chega para ele e fala: eu vou te dar um segredo, rapaz, para você me amar, obedecer, e para que tudo vá bem, para que dê certo na vida. Você tem novos inimigos aí para frente que você nem imagina. Você tem desafios terríveis que você nem sonha. Só tem uma coisa: você quer que eu seja contigo, Josué? Quer. Você quer me amar de verdade mesmo? Então você vai ter que fazer o que eu estou dizendo. Josué capítulo 1, versículo 7. Viu o que Deus mandou ele fazer? Josué capítulo 1, versículo 7. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dele não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Olha o versículo 8. Eita Jesus, não te aparta da tua boca o livro dessa lei. O que você faz? Lendo. A tua boca tem que falar o que está escrito. Medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente conduzirá. Isso é tão sério, que você acha que Jesus fez o quê? Nos seus 29 anos e tantos, você acha que Jesus passou 29 anos contando os passarinhos? A Bíblia diz, e deixa bem claro, lá em Mateus capítulo 4, e em Lucas capítulo também 4, mas nós vamos em Mateus capítulo 4. Satanás se apresenta, o diabo se apresenta. Mateus capítulo 4. E eu quero dizer para você que você também enfrenta os demônios da mesma maneira que Jesus. E quando Satanás chega ali para o tentar, para o derrubar, para fazer ele pecar, Satanás diz para ele no versículo 3: tu não és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Aí Jesus precisa provar que ele ama a Deus. E amar a Deus é fazer o que Jesus fez. Versículo 4: nem só de pão, Jesus respondeu, viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Onde Jesus arrumou isso, irmão? Ele próprio está dizendo no versículo 4: está escrito. Está. Ah, se Jesus naquela época tivesse a Bíblia igual você tem, era pergaminhos, irmãos, que não acabava mais. Hoje nós temos uma Bíblia na mão. Nós temos 66 livros na mão. E Jesus olhou para o diabo, e Jesus sabia que ele tinha sido ensinado a amar a Deus, e que ele não ia falar a vontade dele, que ele não ia falar palavras dele próprio, mas a palavra estava dentro dele. Ele não somente, olha, preste atenção, ele não somente, ele citou, mas ele lia a Bíblia. Tanto é que ele entra na sinagoga e ele dá do livro. E ele lê a passagem de Isaías: o Espírito de Deus está sobre mim. Você quer amar a Deus? Comece a ler as Sagradas Escrituras. Por isso que aqui em cima, do lado aqui, ó, lá atrás, você tem a devocional, que você deve fazê-la todos os dias. Tem sido tempos trabalhosos. Por quê? Porque os crentes não têm mais tempo para ler a Bíblia. Os crentes não têm mais tempo.
Bíblia, você está morrendo. Eu estou morrendo. Romanos 10:17 diz que só tem uma maneira de eu estar vivo. Por quê? Porque que eu saiba, eu e você, ao aceitar Jesus, nos tornamos justos. Sim ou não? Sim ou não? Romanos 5:1, sendo justificados pela fé. Aí a Bíblia diz, Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela. O primeiro mandamento, ele tem o alvo de atingir 2 membros seus, o ouvido, primeiro, para despertar a sua fé, e você colocar a sua fé somente em Deus. A sua fé, ela é vivificada, fortalecida por ouvir. Sabe por quê? Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. E presta atenção, hein? Que aqui ele está falando o seguinte, dos últimos dias. Ele está falando dos últimos dias, da intensidade demoníaca que vem sobre a terra. E que está agindo aí, o anticristo, o ser da perdição, o maligno. Por quê, pastor? Porque o objetivo dele é te esfriar. Por quê, pastor? Porque no versículo 37, porque ainda um pouquinhozinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Está falando da volta de Jesus. Você precisa estar atento. Olha o versículo 9. Aquele que não alimenta a sua fé, através de ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz no versículo 39, que são aqueles que fazem parte da perdição. Mas aqueles que dão ouvido à palavra e leem a palavra, são aqueles que creem para a conservação da alma. Como se vai conservar a sua alma? Lendo a palavra, lendo a palavra, lendo a palavra. E aqui, irmão, vai ficar mais duro ainda mais para frente. Por quê? Porque o primeiro é o ouvido, o segundo é o coração. Você sabe por que eu tenho que ouvir e ler a palavra? Mateus capítulo 12. Porque o meu coração, o seu coração, que tipo de pessoas nós somos? Aqui em Mateus 12, 33, diz que nós podemos ser 2 tipos de pessoas. E ele usa a árvore. Podemos ser uma árvore boa ou uma árvore má. Podemos dar fruto bom ou frutos maus. E ele diz o seguinte no versículo 34. Como que eu vou falar coisas boas se eu for mal? Mas o porquê? Vamos lá? Versículo 34. Você fala aquilo que teu coração está cheio. A boquinha fala o que o coração. Eu sempre testemunho para vocês, né, que alguns anos atrás, trabalhando comercialmente com vendas, um fornecedor falou comigo assim, e ele já era um senhor. Falou, rapaz, mas
toda conversa, você vem colocar Deus no meio do negócio. Eu disse para ele: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Como que eu não vou falar dele? Não, mas Deus não está no meio de negócio. É lógico que está. Ou você colocou Deus dentro de uma caixa, ou dentro da sua casa, falou: senta aqui no sofá, que eu vou trabalhar e mais tarde a gente se encontra, Senhor. A Bíblia diz que os adversários de Isaac, diz para Isaac: nós temos visto que Deus é contigo. Deus é contigo no teu trabalho. Olha aí a seca que está, e você colocou os seus trabalhadores para arar a terra, você colocou os seus trabalhadores para plantar, e não houve chuva no meio dessa seca. E olha aí como está a sua plantação. É claro, porque quando Isaac começou a arar a terra, Deus estava arando junto. Quando Isaac plantou, Deus estava plantando junto. E quando houve ali a necessidade da semente germinar, Deus a fez germinar, porque Deus é a água da vida, Deus é a vida. E pode ter certeza, se você como Isaac, Deus vai operar no meio da seca. O justo viverá pela fé. E Deus falou para Isaac: não saia da onde você está. A seca está aí, a opressão está aí, mas eu estou contigo, se você me obedecer e você viver pela fé. Mas os ouvidos de Isaac estavam atentos à palavra. Ele ouviu, e ele sabia de onde que ele era descendente. E o coração de Isaac foi preparado para amar a Deus. A Bíblia diz aqui, irmãos, que a boca fala da abundância do coração. Versículo 35. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. Sabe, irmãos, seu coração passa a ser um baú, e você abre e tira coisas boas. Você tira coisas boas. Versículo 36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Volte lá a sua mente em Jesus no deserto, confrontando o diabo e tirando coisas boas, e não falando palavras ociosas, falando palavras boas, palavras que destroem o reino das trevas, palavras que colocam os demônios em fuga e que traz a glória, a honra e a presença do Deus Altíssimo. Mas para isso é necessário colocar o seu coração na palavra de Deus. Quando nós tiramos coisas boas do nosso coração, nós estamos prontos para começar a fazer o que está em Deuteronômio. Não somente ouvir, ler e aprender, mas ensinar. E aqui quero chamar sua atenção. Você se lembra de Mateus 23, versículo 1 ao 3? Jesus fala de uma espécie de pessoas que liam muito e até aprenderam, mas que não praticavam. Mateus 23, versículo do 1 ao 3. Jesus fala à multidão dizendo: olha, os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Aí Jesus disse: observa, pois, e praticai tudo o que vos disser. Irmão, esse versículo aqui é tremendo. É por isso que eu falo que tem gente, irmãos, que são tremendos para ensinar. E Jesus disse em Mateus também, aqui no capítulo 7, que ficarão fora do reino dos céus. A prática, o dia a dia é importantíssimo. As pessoas precisam ver em nós
a vida do próprio Deus. E Jesus disse: olha, façam tudo o que eles mandam, pratique o que eles ensinam, só não faz o que eles fazem. E aqui é que nós precisamos, como cristão, ensinar e praticar. E aqui eu quero entrar em uma coisa muito séria, irmãos. Por quê? Porque hoje nós estamos com um problema sério. Principalmente eu, como pastor, preciso alertar a igreja. Nós vemos descambar, não sei se você conhece essa palavra. É um negócio exagerado demais. Porque os dias se tornaram tão corridos. E aí começamos a ter um problema. As esposas reclamando dos esposos: meu esposo não tem tempo para mim. Você tem tempo para tudo, menos para mim. Os esposos reclamando que as esposas não têm tempo para eles. E sabe, querendo tirar eles ou elas da comunhão com Deus, do amor a Deus. Por quê? Porque para você praticar o primeiro mandamento, meu irmão, volta lá para Deuteronômio. Vamos lá? Vamos ser exaustivos aqui. Vamos ser exaustivos. Capítulo 6. Versículo 6. Essas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração. Meu coração tem que estar cheio da palavra. Seu esposo ou a sua esposa precisa ter tempo com a palavra, meu filho. E não tem negócio não. O tempo da palavra é inegociável. Segundo, as ensinará teus filhos e dela falarás. Cadê o culto? Cadê o tempo devocional em casa? Da palavra, não é ficar conversando fiado. Não é ficar no Face, não. Não é ficar no Instagram, não. É na palavra. E tem gente, irmão, que faz igual essa geração que morreu no deserto, que está fadigada da palavra, não aguento mais. A Bíblia diz que eles sentiam um nojo do maná. Falaram isso para Deus. Morreram todos. Ei, meu irmão, você quer saber quem está no trono do seu coração? É só você começar a examinar ele, para ver se nós não estamos em João 8,44. Vós sois filhos do diabo e quereis fazer a vontade do diabo. O diabo não tem prazer na palavra. Ele não suporta ouvir a palavra. Mas aqui está dizendo que quem tem prazer na palavra, olha o que está dizendo: as ensinará teus filhos e dela falará. Aonde? Assentada em tua casa. Dentro da nossa casa, irmão, presta atenção. Mateus e a Késia, quando foram crianças, quando nós estávamos assistindo televisão e passava o comercial lá, de alguma cena, eles tiravam, eles diziam: isso aqui não é de Deus. Nós precisamos ter essa questão do que é de Deus e o que não é. Assentados em casa, falando da palavra. Olha o que diz: andando pelo caminho. Andando pelo... Falando do quê? Procurando dentro da palavra. Por exemplo, o marido e a mulher ficou sozinho. Fale de Cantares de Salomão. Uau! Está com os filhos pequenos, ensina os verdadeiros super-heróis. Fala de José, fala de Davi, fala de Isaac, mostrando quem são os super-heróis de verdade.
Olha o que a Bíblia diz. Ei, vocês dois estão deitados. Versículo 7. Deitando-te. Uau. E levantando-te. E quero trazer à tua memória, Jesus disse assim: aqueles que são meus, ouvem as minhas palavras. Mas Jesus disse para muitos, dizer, vocês não podem ouvir a minha palavra, porque vocês não são de Deus. Pastor, está pesado. Pesado é o inferno. Pesado é morrer no deserto. Pesado é ser conduzido para a perdição. Porque o povo de Israel achou que era pouco que ele tinha. Eles achou que era pouco. Você acha que é pouco que Deus te deu? Pois fique sabendo que tem gente chorando, desesperado para ter 10% do que você tem. Vá para certas nações, não tem o que se comer e muito menos para se beber. E a Bíblia diz que é todo tempo. Jesus é maravilhoso, Jesus é glorioso. Qual foi a última vez que você e o seu esposo começou a orar em línguas e um interpretar o que o outro estava falando? Orar prostrados. Qual foi a última vez, homem, você deitado com a sua esposa e ela perguntou: não, você vai? Eu vou orar. Não, fica aqui, está tão gostoso. E você ir mesmo? Fala, bem, eu também quero ficar, mas tem uma voz me chamando. Isso é bíblico, irmão. Aquele que amar mulher, filhos acima do Senhor não é digno dele. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Teu coração está no mundo, você fala das coisas do mundo, você busca as coisas do mundo. Seu coração está nas coisas celestiais, você busca as coisas celestiais. Por isso que amanhã não tem dificuldade nenhuma. A igreja toda é envolvida na oração. 6 horas da tarde você está aqui. Se não dá 6, 7 horas da noite você está aqui. E ninguém precisa falar. Porque o seu prazer está na oração. Pastor, eu oro em casa. Vai para Atos capítulo 2, rapaz. Vai para Atos capítulo 3, capítulo 4. Se reuniam todos os dias no templo e nas casas. Não começa a inventar, não. Oração congregacional é uma coisa, oração em casa é outra. Não começa a inverter as coisas. Terça-feira, ninguém precisa falar para você. Você é o primeiro que está na célula, você é o primeiro de manhã. Já mandar lá o recado no WhatsApp, lá no Facebook, no seu estado. Hoje tem célula. Porque teu coração está cheio. E vai para a célula desejoso de gerar pessoas que vão e abrem outras células. Quarta-feira, meu filho, você está nos cultos, ou de manhã ou à noite. Ninguém precisa falar para você. Teu prazer está na palavra. Teu prazer está na palavra. Eu quero a palavra, irmão. Eu preciso da palavra. Na sexta-feira, nós não temos outro tempo, irmãos. Se nós estamos fazendo discipulado, se nós estamos com o compromisso que eu sei que vocês têm, mas na hora do culto, o Ruach, vocês estão ligados. Vocês estão todos lá no Facebook acompanhando. No sábado, mesma coisa no Ruach. Por quê? Porque você conhece a palavra. Você foi atingido no coração. E Deus tirou o coração de pedra, o coração mundano, e colocou um coração de carne, obediente, submisso. Vá para Ezequiel. Ezequiel. Os músicos podem subir, fazendo a gentileza, por favor. Hoje eles foram educados, o pastor que está aqui. Eles não cortaram o pastor. Ezequiel 36. Eles estão com o coração na palavra, irmão. Ezequiel 36. Versículo 25.
Então espalharei água pura sobre vós. Sabe o que é essa água pura? É a palavra pura. Deus quer espargir, derramar. E ficareis purificado de todas as vossas imundícias. Olha que coisa linda. A gente podia entrar aqui, irmão. Oh, glória, 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 glória. Não é? E todos os vossos ídolos vos purificarei. Deus tira toda a idolatria. Por isso que o crente que medita na palavra de Deus, irmão, ele nem aceita nem por um minutinho ouvir música mundana, música secular, como quero falar, é música do diabo mesmo. Por quê? Porque ele foi lavado e ele guarda as suas vestiduras, ele não se contamina. Sabe por quê? Você pode, por gentileza, se colocar de pé, porque no versículo 26: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E olha o que ele diz: e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitarei na terra que eu dei a vossos pais, e vós me serei por povo, e eu vos serei por Deus. Vá para Apocalipse. Capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Ei, de canto e demais. Como guardaste o que? A palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amado Espírito Santo, precisamos guardar a palavra, essa palavra da paciência, da perseverança, do desejar intensamente, guardar a palavra, praticá-la e vivê-la, tê-la gravado, Senhor, em nossos corações, porque certamente, Senhor, nem o mal nos atingirá, porque o Senhor nos guardará, principalmente nesse tempo de tentações que está aqui sobre a terra, que está sobre nós. Senhor, que a tua palavra venha sobre nós, atinja os nossos ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Senhor, nesta manhã, nós agora lutamos contra todo espírito surdo e mudo que tenta, Senhor, atingir os nossos ouvidos. Se você pode, levante as suas mãos um pouco ao alto e comece a orar e a repreender todo o mal que tenta atingir os seus ouvidos. E comece agora a orar e a trazer à existência pela fé ouvidos sadios, prontos para ouvir e atender a palavra. Ou a própria palavra diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. A própria palavra diz isso. Ei, os meus ouvidos discernem, e os seus também, a palavra, verdadeira, santa palavra. Se volte para o Senhor. Dai-me ouvidos para ouvir. Dai-me, Senhor, ouvidos. E nesse momento, pela fé, expulsamos todo mal, Senhor, que tentou se apoderar dos nossos ouvidos, dos meus ouvidos, em nome de Jesus. Eu repreendo e expulso. Quero ouvidos para ouvir a tua palavra.
Senhor, quero coração somente para obedecer, para amar a Ti de todo o meu ser, de toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu pensamento. Espírito de Deus, opera agora esse milagre, opera agora, Senhor, esta obra maravilhosa, em nome de Jesus. Entra dentro dessa casa, entra dentro desta família, entra dentro, Senhor, da minha casa e da minha família, e converte-me, Senhor Jesus, e faça, Senhor, a obra. Oh, amado Espírito Santo, Me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. vem Espírito de Deus. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Sim, Espírito Santo, eu preciso. Escuta, Espírito de Deus, o meu clamor nesta manhã. Eu quero, Espírito Santo, eu desejo. Oh, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Me toma, Espírito de Deus. Eu mergulho na minha ardente. Amado Espírito Santo, mas peço que tua presença em nome de Jesus Cristo, agora, nesta hora. Se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Espírito de Deus, faz essa obra. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar? Oh, meu amado, não sabes viver. a minha alma tem sede de Ti. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Senhor, sem a Tua palavra eu morro, sem a Tua palavra nós morremos. Traz a Tua glória, Senhor. Já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabes viver. Nesta manhã, Senhor, E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. e aí nós dizemos ao Senhor: Glória, glória. meu irmão, olhe para dentro de si e vê se a sua vida tem sido uma glória para Deus. Igreja, olhe para dentro de si. Pastor, olhe para dentro de si. Ei, São Carlos, olhe para dentro de si. Senhor, nesta manhã, receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa vida. De na prática, Senhor, de na prática do dia a dia, do dia a dia, do dia a dia. Dá, Senhor, a nós esta vida. Espírito Santo, nos leva para esse lugar de glória. No santo dos santos em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver,
te ver, clamar pela glória, a glória de Deus. Abre os teus olhos. Essa semana, uma pessoa dizia para mim: pastor, quando eu me converti há tantos anos, eu fui ler a Bíblia pela primeira vez, e eu lia ela de joelhos. Eu não conseguia ler ela sentado ou em pé. Tinha que ser de joelhos. Tinha que ser de joelhos. Queridos, eu quero trazer à minha memória novamente, meu irmão, esse amor pela palavra. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Eu estou te dando um testemunho de que quando acontece uma conversão, o Senhor nos muda e a palavra passa a ser a nossa vida. E já não vivemos nós, mas a palavra vive em nós, e ela nos conduz ao lugar santo do santo. Quem já esteve nesse lugar não tem outro lugar como aquele, e não deseja outro lugar. Te desafio nessa manhã a você pedir novamente ao Senhor: tem misericórdia de mim, dai-me ouvido, Senhor, para ouvir a tua palavra. Senhor, tem misericórdia de mim. Quantas vezes Jesus disse: vós não podeis ouvir a minha palavra, mas Ele disse agora: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Volta-te para Jesus. Volta-te agora. Peça a Ele ouvidos. Peça a Ele coração. Diga a Ele: gera em mim um coração novo. O Ramadorei, Sorrecanderenias, Sorremandorenías. O Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Sabes viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Agora o desafio: se você pode, levante as suas mãos aos céus e diga: Jesus, eu e minha casa comeremos desse pão vivo que é a tua palavra, Senhor. Eu e minha casa vamos à mesa para comer a comida perfeita, a comida saudável. Senhor, eu e minha casa, eu e minha família, e começa por mim, com as tuas mãos levantadas. Faça esse decreto e estabeleça agora. Abençoe. O Senhor tem uma mesa preparada para ti, e uma mesa farta, e Ele está te convidando. Coma da palavra, ouça a palavra, viva a palavra, receba esse novo coração, igreja, porque o Senhor tem misericórdia.